importante? É porque eu estava fazendo os slides e eu desliguei sem querer meu computador, bati o pé no fio, desliguei, e aí eu perdi alguns slides, eu tive que fazer de novo, por isso que eu perdi isso, mas eu tinha colocado na primeira versão. Nessa conferência, teve um relatório que foi feito de ideias apresentadas sobre esses pontos, a partir dessas pessoas que estavam nessa conferência. E esse relatório ele foi muito importante porque ele deu base para o que seria, para o que viria a ser depois, né, o capítulo que descreve, que diz respeito à saúde da nossa Constituição, que é a Constituição vigente até hoje, que é a de 98. Depois vocês podem procurar mais detalhes. Mas uma das coisas que eu lembro é que eles falaram sobre a questão da medicina preventiva, que também era um assunto que não era muito pensado no Brasil. Vou colocar aqui também. Medicina preventiva. Descentralização. E tem outra coisa também. Eu vou colocar só isso que eu tenho certeza, para não inventar também, né? Então, os assuntos importantes dessa conferência foram em relação à medicina preventiva, porque, pensa bem, se a gente só tinha medicina que tratava a doença depois que ela já tinha acontecido, né, já tinha acometido as pessoas, é muito mais complicado. Quando a gente começa a pensar maneiras de prevenir, é muito mais fácil de lidar, né? Se torna muito mais de qualidade, pensar muito mais nas pessoas do que deixar elas ficarem doentes, aí é um processo muito mais caro até para o tratamento, inclusive. E a questão da descentralização é que, assim, quando o poder, a administração de um negócio tão importante, ele está centralizado, ou seja, ele está numa pessoa só, ou num só governo, num só grupo de pessoas, fica muito difícil de fazer alterações, de ouvir outras pessoas, outras opiniões. Então, a questão da descentralização é dar responsabilidade para as administrações mais regionais sobre a saúde daquele lugar, o que também pode vir a ser um problema, inclusive é um dos problemas atuais, né? Mas, enfim, a ideia inicial era de que se você tira o poder está muito focado em uma pessoa só, você distribui melhor ele, assim dá para cuidar melhor, é mais fácil, você ouve mais opiniões e tem mais desenvolvimento nessa área. Essa era a premissa. Então, não esqueçam dessa conferência, que foi bem importante. Agora sim. Bom, então, foi elaborado o artigo 196 da Constituição Federal de 88, que diz respeito sobre a saúde. Então, diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a partir daqui é que surge o SUS, Sistema Único de Saúde. O que isso significa? Significa que é um sistema que é responsável por cuidar da saúde da população do país todo e de oferecer todo tipo de assistência necessária em relação à saúde, de forma igualitária, ou seja, agora não importa mais a sua classe social. Lembra que lá no início as pessoas mais pobres, elas não tinham direito a tratamento nenhum? Hoje em dia, o que acontece? Como a gente ainda sofre, é uma questão que eu vou explicar um pouquinho a seguir, mais adiante, mas já vale trazer já. A gente sabe que, de certa forma, a classe social ainda impacta na forma como a gente é atendido, mas aí é por questão de falta de financiamento, né, de investimento e outras questões. Mas, pelo menos na teoria, na lei, a gente tem direito igual
todo mundo. Então, não importa a sua classe social, se você é rico, se você é da classe média, ou se você é muito pobre, você tem direito a esse sistema de saúde. E não importa mais, então, se você não tem carteira registrada. E mesmo que, por exemplo, você opte por ter um plano, opte, em teoria, né, queira ter, possa ter um plano de saúde, você não perde o seu direito ao SUS. Então, por exemplo, eu tenho convênio da Unimed, mas eu quero me consultar no SUS, eu posso também, não importa. Então, é um sistema que está lá sempre para todo mundo de forma igual, pelo menos na teoria. E é assim que o SUS surge. Ah, tava aqui, ó. Mas por que tá depois? Coloquei errado, então. Olha, de ter tudo à toa. Mas era isso mesmo. Então, era saneamento. O que foi importante nessa conferência foi as questões sobre saneamento, a medicina preventiva que eu tinha falado, descentralização que eu lembrei, só que era dos serviços e participação nas decisões, que é aquilo que eu tinha falado. Mais pessoas podem tomar decisões para administrar a saúde no país. Então, quando o SUS surgiu, ele tinha um pouco da participação da iniciativa privada, né? E quando ele surge, quais são os principais feitos dessa época, né? Tem o PSF, que é o Programa Saúde da Família, o PROFAI, que é o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Então, a gente tem profissionalização, a gente tem mais capacitação, mais profissionalização desses trabalhadores da área da enfermagem. E a gente tem o RETSUS, que é o Sistema de Gestão Acadêmica da Rede de Escolas Técnicas do SUS. Então, são faculdades, escolas técnicas preparatórias para esses profissionais da saúde. Então, essas são algumas iniciativas que surgem ali no início do SUS, da sua atuação. Então, tá. Chegamos à à situação atual. O nosso tempo já deu. Vocês querem que eu fale, continue, ou vocês querem encerrar? Eu acho que para eu terminar o conteúdo que eu preparei, tipo, para eu falar tudo mesmo, levaria mais uns 15 minutos. Se vocês estiverem dispostos, porque que eu saiba, eu sou a última aula de hoje, se eu não estou enganada. Então não tem ninguém depois de mim. Ah, por mim pode continuar também. Pode continuar? Então tá, beleza. Aí depois, quando eu for postar no YouTube, eu divido em dois para ficar mais fácil. Para quem tiver que sair, eu vou, não tem problema, porque o nosso horário é esse, mas aí depois eu vou publicar no YouTube, tá? Então vocês não vão perder o conteúdo. Então, boa noite, bom final de semana para vocês que estão saindo. Então, vamos continuar, gente. Atualmente, olha o que acontece. A saúde no Brasil se divide hoje em dia, né? Hoje em pública e suplementar. O suplementar é o tratamento privado, é a saúde privada. A saúde pública está estruturada dentro do Sistema Único de Saúde, SUS. Já a saúde suplementar é a saúde privada, que compreende os planos de saúde. Então, a gente tem o Sistema Único de Saúde e o sistema privado. Atualmente, 75%, ou seja, 3/4 da população, depende exclusivamente do SUS, ou seja, não tem nenhum tipo de plano de saúde, depende totalmente desse sistema único que é gratuito, igualitário, né, que integra as pessoas. E só o restante, e só 25% utiliza a saúde privada, que são os convênios. Então, quais são os princípios do SUS? É a universalidade, que significa que todos os brasileiros têm direito aos serviços de saúde. Então, quando fala de universalidade, é questão de universo, de atender a todos. Daí, o Drauzio Varela, em uma das suas palestras, ele mostra um investimento. A Jéssica fez o técnico, né? Pode falar um pouco para a gente, inclusive.
ele mostrou alguns dados sobre investimento. Ele trouxe as informações de que o SUS investe cerca de 103 bilhões por ano e atende esses 75% que depende dele. Já a saúde suplementar, que atende só 25, investe 90,5 bilhões. Quer dizer, os valores são muito próximos, só que a porcentagem de população que é atendida por esse valor é muito discrepante, né? Tem essa. Acho que é discrepante mesmo, né? Muito diferente essa divisão. Olha só, 103 bilhões atendem 75%. E 90,5 bilhões atendem também só 25%. E aí, olha o que ele conclui ali. Isso quer dizer que os gastos por paciente são, em média, 3 vezes mais altos na saúde privada do que na saúde pública. O que isso mostra também para a gente? Mostra que é muito pouco o que se investe para o atendimento de uma parcela muito grande da população. Então, a gente tem uma crise, né? Que a gente conhece muito bem, principalmente quem usa o SUS, como eu. A gente sabe que muitos exames demoram muito tempo, muitas vezes tem muitas filas, às vezes não tem equipamentos modernos, né? Equipamentos para fazer os exames que precisa, por isso demora tanto. Enfim, a gente tem muitos problemas. Só que assim, uma coisa que eu queria deixar para vocês é, se vocês perceberem a história do sistema de saúde, o SUS representa uma evolução muito grande, apesar dos problemas que ele enfrenta. Porque se a gente pensar que antes não tinha nada, assim, que era uma questão que não era pensada, não existia esse pensamento de proporcionar saúde pública para as pessoas, né? De forma gratuita. Então, o SUS ele representa uma evolução, apesar dos seus problemas que ele enfrenta. E quais são alguns dos problemas? A falta de subfinanciamento. O que esse sub significa para a gente? Significa que é algo abaixo, né? Que é pouco. Então, ainda hoje, a gente tem uma parte muito pequena de investimentos para a saúde. E acontece uma questão que é, por que eu falei para vocês que a descentralização ela representa, de certa forma, também um problema na atualidade? Porque a responsabilidade, ela é jogada, por exemplo, o município é responsável pelas UBSs, pelas Unidades Básicas de Saúde. Só que o município, ele não recebe verba do governo para cuidar dessa UBS. Então, tipo, tudo bem, ele pode administrar, mas ele não tem dinheiro para administrar. Então, não adianta nada, a responsabilidade está na mão dele, porque ele continua ainda dependendo do governo federal. Entendem qual que é o problema? Se com essa liberdade, né? Então, tipo, você nessa cidade vai cuidar da sua saúde. Só que a gente se compromete a enviar o dinheiro que você precisa todo mês. Aí é diferente. Aí é realmente você dá a liberdade, a capacidade de cuidar das peculiaridades daquela população, das necessidades daquele grupo específico, com qualidade, porque você deu dinheiro para aquilo. Mas quando você só dá a responsabilidade, joga a responsabilidade para o município, joga a responsabilidade para o Estado, mas o dinheiro continua vindo do governo federal, aí é complicado, né? Porque o Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo. E mesmo assim, a gente não tem investimentos necessários, adequados para a população. Porque, perceba, o que é que alavanca a crise que o SUS enfrenta? O fato de que o Brasil começa a ter uma população que envelhece mais. Por quê? Porque quando as pessoas envelhecem, elas acabam precisando mais de atendimento médico. Começam a nascer menos pessoas e começam a envelhecer mais. Então, a gente tem muito mais pessoas precisando do atendimento público do que tinha quando foi criado. Em 1988, se eu não me engano, a média da população brasileira era entre 143 milhões, né? Hoje em dia nós somos 211 milhões, mais ou menos. É isso, né? Uma média assim. Então, quer dizer, aumentou muito e o investimento financeiro nessa área continua abaixo da média.
E além da questão da baixa investimento, a gente tem o problema da corrupção, né? Então, às vezes a gente pensa que a corrupção a gente não, às vezes a gente não pensa não, né? Às vezes a gente não entende o efeito, o que realmente, as consequências da corrupção. Uma das consequências é o fato disso, porque a gente paga as taxas, então a gente está dando dinheiro que precisaria para garantir essa saúde mais adequada. Só que o fato de que eles desviam, então a gente tem, eu não sei o número, mas eu sei que são muitas unidades básicas de saúde, as UBS, que não foram terminadas ainda, que elas estão em construção. E por que não termina? Porque tem muito desvio, gente. Qualquer obra, qualquer. Vocês podem perceber, tipo, muita coisa, por exemplo, ponte, essas coisas assim, que são grandes construções, elas demoram muito tempo. E não é por falta de dinheiro, mas é porque existe muito desvio. Eles tiram dinheiro, eles desviam para a conta pessoal deles, e aí não tem como acabar a obra, né? Então, vocês percebem que o SUS, na verdade, ele é uma iniciativa muito boa, o fato do Estado ser responsável por dar saúde às pessoas, só que ele tem problema que é causado pelo próprio governo. Daí, eu vou abrir o site aqui, que fala um pouco mais sobre o enfrentamento atual. E fala sobre o decreto, né? Acho que. Ah, mas tinha um slide ainda para falar. O que acontece? Segundo a OMS, tem que ter um médico ou dois, não, acho que é um médico a cada 1.000 habitantes. Esse é o número ideal. Só que o que acontece no Brasil? As cidades mais afastadas, aquelas cidades que são mais longe dos centros urbanos, elas não têm esse número adequado, né? Essa coisa demográfica de um médico para cada 1.000 habitantes. E a gente tem uma superlotação, uma super concentração de médicos, de profissionais da saúde nas grandes áreas, nos grandes centros, porque é onde tem emprego, né, onde tem tudo. Então, a gente tem, além da questão do subfinanciamento e da corrupção, a gente tem essa super concentração dos profissionais de saúde nos grandes centros, porque as pessoas querem ir para onde estão acontecendo as coisas, onde tem os maiores salários e tudo mais. E aí, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ó, distribuição de médicos, segundo sexo e unidade da federação. Então, aqui a gente tem os estados e o número de médicos, mulheres, né, e homens também na população. Então, a gente percebe que tem várias coisas que causam as crises que o SUS enfrenta. Daí tá. Agora eu trago para vocês o decreto que fez com que eu tivesse a motivação para fazer essa aula. No último dia 27, sai o decreto de número. Eu não sei se é o 10.533 ou se foi esse que revogou. O decreto foi o 10.530, do dia 26 de 10 de 2020. O que é esse tal de decreto? O que dizia isso? O presidente e o ministro da Economia, olha só como o erro já começa aí. O que o ministro da Economia está assinando coisa da saúde? Lembra que eu falei para vocês? Sempre motivado por questões econômicas, por fins de mercado, por fins de lucro, né? Sempre pensando na saúde, mas na verdade por trás tem um interesse pessoal, um interesse de dinheiro, né? Que envolve dinheiro. Esse decreto, ele dizia que as UBSs, que são essas unidades básicas da saúde, elas poderiam fazer parte do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Ou seja, é um programa de parceria que recebe investimento da iniciativa privada. Lembra? A saúde se torna sinônimo de mercadoria. Então, é basicamente isso, gente. Por isso que trouxe a polêmica. Porque se a nossa Constituição, no seu artigo 196,
diz que a saúde é responsabilidade do Estado, quando a gente pensa na privatização, o que é privatização? É vender algo que é do Estado para empresas privadas. Então, as empresas privadas elas passam a ter o controle sobre essas instituições que inicialmente se tratavam de coisas do Estado, do povo. Então, é um problema. Eu vi algumas entrevistas, alguns argumentos de profissionais da saúde. Primeiro, eles disseram que não houve nenhuma discussão com os principais órgãos da saúde do Brasil. Então, ele assinou esse decreto junto com o ministro da Economia, sem consultar ninguém da saúde, para saber o que eles achavam disso. E é importante consultar o pessoal da saúde, porque afinal é o ministério deles. Mas se o decreto é assinado com o ministro da Economia, a gente pode já ver aí que tem interesse econômico por trás, né? E a justificativa para o decreto é de que a gente teria dinheiro para ter mais investimento na saúde e melhorar a qualidade do atendimento. Só que, como eu disse aqui para vocês, o nosso problema não é a falta de dinheiro, porque a gente paga as taxas, né? Como é que chama, gente? Os impostos. Mas o problema é a distribuição. Para onde vai esse dinheiro que a gente está dando? Quer dizer, a gente não precisa de dinheiro da iniciativa privada. A gente não precisa que empresas privadas venham dar o dinheiro delas, colocar as coisas delas. Porque se a gente começa a passar coisas que são do Estado para a iniciativa privada, quer dizer, deixa de ser um bem do povo. E aí, como é que a gente. Aí a gente vai transformar a saúde em lucro, né? Em mercadoria, como eu já tinha dito para vocês. Só que, por conta da repercussão que aconteceu, todo mundo da saúde, né, os principais órgãos, os principais representantes ficaram muito revoltados com essa atitude, principalmente porque se trata de um decreto durante uma pandemia, gente. A gente está com 180 mil mortos já por Covid-19, e aí, durante uma pandemia, o que significa tirar a UBS da mão do Estado e passar para a iniciativa privada? É uma transformação, é uma coisa muito grande. E no meio de uma pandemia, não deveria ser a prioridade, né? A prioridade é, vamos ver onde está indo esse dinheiro e como é que a gente pode investir e cuidar melhor do sistema que é nosso, que é do país, é algo que a gente tem que cuidar um bem do país. Então a gente precisa sim defender o SUS. Eu costumo, quando eu penso em uma aula, por exemplo, educação especial, que eu dei na semana passada, eu trago os dois pontos de vista e eu tento não falar para vocês se posicionar mais de um lado ou de outro. Só que nesse caso aqui, gente, eu não tem como eu não defender o SUS, não tem como eu falar para vocês assim, ai, mas talvez um investimento fosse uma medida. Não, essa daqui é uma opinião minha e que eu vou defender. Vocês podem discordar, mas eu vou defender o SUS mesmo. Mas o que eu fiz aqui, a parte mais isenta assim de opinião minha é a questão histórica, né? Então trazer todo esse panorama de como evoluiu, de como se transformou a saúde pública no país para chegar no que a gente tem hoje, ok? Então, de conteúdo, é isso que eu tinha planejado para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês os links do YouTube, onde conta a história da saúde, e também um site que tem aqui, deixa eu mostrar, que fala, ele discorre de forma mais aprofundada sobre os enfrentamentos atuais do SUS, né? Os pontos negativos, os positivos, o que vem acontecendo na saúde pública do país. Que eu acho que é muito interessante vocês aprenderem. Foi daqui que eu tirei aquela imagem que eu botei no slide. Ok, pessoal? Eu quero propor o tema de redação, só que como eu não recebi a redação de vocês sobre o tema anterior, eu fico pensando se eu proponho ou não, porque se for para eu propor e não receber as redações, não tem muito sentido. Mas a ideia seria que vocês produzissem uma redação falando sobre a saúde pública no país, né, em relação à sua democratização. O que é a democratização, né? Essa questão de ser acesso de todos. Eu proporia para vocês uma redação falando
em relação a essa questão do investimento, que foi uma tentativa do presidente, né? Vocês, para argumentarem se a privatização é uma solução para a saúde pública no país, ok? Eu já dei a minha opinião para você deixar isso bem claro, mas é óbvio que vocês podem ser contrários, só que aí eu peço que vocês construam com argumentação, toda embasada e tal, que isso que é a proposta do vestibular em si. Mais uma vez reforçando, o vestibular ele não cobra de você um posicionamento a favor ou contra. Ele quer saber como é que você vai construir o seu texto, não importa se ele for a favor ou se ele for contra, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Desculpa ter passado aí uns minutinhos. Eu vou disponibilizar para vocês no YouTube essa aula, dividida em 2 vídeos.